Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Boku no Hero Academia aqui no canal e dessa vez, a gente vai falar da assustadora e perigosa individualidade de Midoriya, o poder secreto guardado dentro do garoto e que ainda faz parte do conjunto final do One for All. Este poder está aí pra mudar tudo na história e também como ele pode se tornar o herói número 1. E hoje eu conto muito com você, com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, em Boku no Hero Academia já foi revelado que o Midoriya tem vários poderes dentro dele, e agora a gente tá mais próximo pra conhecer todas as individualidades, pra ver todos os poderes do garoto. Acontece que entre todas as individualidades que estão dentro de Midoriya neste momento, tem uma que o All Might não quer que ele use, e também talvez os outros antecessores não querem que ele use esse poder. Mas por que um poder que pode ser útil e que faz parte do conjunto de poderes de Midoriya seria arriscado da lista? Porque ele seria restringido de aprender e conseguir usar uma dessas técnicas. Midoriya pode estar na frente agora da Quirk, individualmente mais poderosa dentro do conjunto One for All. Só que mesmo assim esse poder estaria oculto, um poder secreto que ele não deveria usar. Como eu disse, o All Might e os antecessores parece que não têm interesse no Midoriya ficar aprendendo este poder, utilizando a quarta individualidade secreta. Mas por que eles fariam esse tipo de escolha? Porque eles não iriam querer que ele utilizasse o poder de um dos antecessores, porque como a gente sabe, foram várias pessoas escolhidas durante os anos para conseguir receber o poder do One for All e para continuar lutando contra o All for One. Esse poder passou entre vários e vários heróis para que eles pudessem salvar todo mundo. E então, em teoria, todas essas pessoas em algum ponto da história tentaram fazer o bem e salvar quem podiam. Mas agora, uma dessas pessoas estaria limitando o Midoriya de usar o seu poder porque ninguém quer que ele use essa individualidade. Existem algumas possibilidades que estão nos mostrando um motivo para isso. A primeira delas é que essa individualidade pode em algum momento acabar destruindo o próprio herói Deku. Afinal, como a gente sabe, atualmente, quando ele utiliza o One for All, ele não consegue utilizar 100% do poder sem acabar se ferindo. Isso porque aquele poder é forte demais pro seu corpo, mesmo ele treinando por muito tempo, ele ainda não treinou o suficiente e o One for All acaba passando dos seus próprios limites. Então assim ele acaba se restringindo a utilizar o seu poder em porcentagens menores, e sempre que a gente vê ele utilizando no auge, ele acaba com parte do seu corpo destruído. E aí, como a gente sabe neste ponto, o One for All nada mais é do que uma união de várias individualidades comprimidas em apenas uma para gerar uma força física assim igual. Este é o One for All que o All Might utilizava e que o Midoriya veio utilizando durante toda a sua jornada até agora. Acontece que exclusivamente com ele a gente descobriu que existe a capacidade de usar individualmente cada um desses poderes, e talvez essa individualidade em específica, o quarto poder de Midoriya, seja a habilidade que está fazendo com que o One for All acabe excedendo os limites do garoto, e assim ele acabaria se autodestruindo ao usar esse poder, ele acabaria se ferindo como sempre vem fazendo. O Midoriya então seria proibido de usar pelos antecessores e também pelo All Might, porque eles mesmos sabem que o garoto não seria capaz de suportar. Ele utilizando este poder acabaria ferindo muito seu corpo, e assim ele não conseguiria agir como um herói. E acontece que até em um certo momento, acreditamos que o Midoriya se utilizasse 100% do One for All novamente no seu braço, ele acabaria não podendo mais utilizar o braço em nenhum combate. E por este motivo ele acabou mudando completamente seu estilo de luta, e talvez essa individualidade específica acabe fazendo isso com ele, principalmente se for usada unitariamente. Afinal, como a gente sabe, os poderes são unidos e depois comprimidos em um poder só. Mas cada individualidade, quando está sendo usada sozinha, ela tem o seu próprio poder, levando ao auge este poder, sendo focada 100% nela. Então se o Midoriya utilizasse esse poder, que seria o que estava fazendo com que o One for All acabasse o ferindo, ele então acabaria se ferindo muito mais do que antes. Ou seja, seria um poder que poderia destruir o garoto ou destruir os seus sonhos. A segunda possibilidade seria que este poder seria algo que ele não conseguisse dominar, algo que talvez fosse muito forte ou que talvez chegou no ponto de singularidade. Seria então um poder que o Midoriya não seria capaz de dominar, ou seja, não faria sentido que ele pudesse aprender. Assim o Midoriya acabaria perdendo o controle das suas técnicas, talvez até mesmo ferindo as outras pessoas, porque se ele utilizar um poder que ele não tem domínio, ele pode acabar perdendo o controle, literalmente causando, por exemplo, uma grande explosão. Assim ele que estaria naquele local para salvar todo mundo, acabaria na verdade machucando as pessoas à sua volta, as pessoas que ele jurou proteger. Ou seja, seria uma individualidade que acabaria mexendo muito com o Midoriya, porque no estado atual que ele se encontra, o garoto busca mais do que tudo conseguir mais e mais poder, ficar cada vez mais forte, porque só assim ele se vê vencendo o Shigaraki Tomura, vencendo o All for One e qualquer outro adversário que surge em seu caminho. Ainda ele é o sucessor do All Might, e ele acredita que deve se tornar o próximo símbolo da paz. Por este motivo, ele se vê mais do que todo mundo ali, tendo a necessidade de se tornar um herói extremamente poderoso. Ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível, e obviamente se ele
descobrisse essa individualidade que teria um poder tão forte que facilitaria muito a sua jornada, ele faria de tudo para conseguir dominar este poder. Ele assumiria os riscos e potencializaria esses riscos só pra ele. Ele treinaria num lugar, por exemplo, que ninguém fosse aparecer e pudesse o atrapalhar, pudesse o interromper, ou pudesse acabar entrando na linha de ataque daquele poder e assim se machucando também. Nesse ponto, assim como na hipótese anterior, o Midoriya também seria o único a se machucar. E aí, por fim, nessa mesma hipótese, ainda existe a possibilidade do All Might saber que aquele seria um poder que excedia muito as capacidades do Midoriya. Seria um poder que ele não viu o garoto conseguindo dominar, ou talvez seja muito perigoso mesmo se ele dominasse, e por esse motivo seria algo que ele não queria ver o Midoriya utilizando. Porque se fosse além das suas capacidades, ele não iria querer ver o garoto triste, sabendo que não poderia usar este poder. E se fosse forte demais para que pudesse ser dominado, ele obviamente não iria querer ver o Midoriya correndo perigo, e então assim também impediria dele treinar este poder, assim como os usuários antecessores também. E por fim também tem o desejo do One for All. Afinal, como a gente sabe, este poder guarda os desejos dos seus antecessores dentro também. O Midoriya não é o único dono atualmente, o desejo de todo mundo que já utilizou fica guardado ali dentro. Eles, cada um com sua própria individualidade, consegue se manifestar dentro do Midoriya e guarda sua vontade de vencer o All for One, e também guardam a sua vontade de ajudar o garoto e o ver utilizando seu poder. Acontece que essas foram as vontades, os desejos que a gente conheceu atualmente, principalmente do primeiro usuário que queria mais do que tudo que o Midoriya impedisse os desejos do seu irmão, que agora estão controlando o Shigaraki Tomura. Mas e se este usuário em específico acabou se tornando um vilão? E se ele no caso só estava com aquele poder porque se tornou um inimigo do All for One? E se essa fosse sua única motivação para continuar lutando e também para passar esse poder adiante para que alguém pudesse vencer o seu arqui-inimigo? Se esse poder pertencesse a um vilão, ele acabaria entrando em contato com Midoriya e tentaria forçar os seus próprios desejos nele. Assim então, este seria o maior motivo para os usuários anteriores tentarem impedir o Midoriya de conhecer este poder, e o próprio All Might também, porque no momento que ele conseguir utilizar aquela força, ele acabaria entrando em contato com os usuários anteriores deste poder. Quando ele utilizou a levitação, a gente viu agora ele falando com a Nana Shimura, a gente também já viu ele falando com o dono da Black Whip, e a mesma coisa aconteceria agora com essa individualidade, com o quarto poder secreto. Se o Midoriya acabasse utilizando este poder, ele acabaria entrando em contato direto com o usuário antecessor, e assim ele acabaria recebendo também os seus desejos, ou seja, Midoriya poderia acabar vendo aquela sua batalha de uma maneira diferente. Ele poderia deixar de ver aquela luta como uma forma de salvar todo mundo, mas ver como um modo de vingança, ver um jeito de destruir o antigo inimigo do quarto usuário do poder do One for All. Assim isso iria contra o que todo mundo, todos os usuários passados queriam, que era salvar o mundo. Mas essa teoria no caso eu acho que é um pouco mais difícil, porque eu acredito que todos os usuários acabassem sendo heróis sim. E ainda a gente não pode esquecer que do mesmo jeito que o All for One, a individualidade em si, acabou tentando tomar controle e tomando em alguns momentos o Shigaraki Tomura, o One for All poderia acabar sofrendo a mesma coisa, e talvez esse fosse o desejo do quarto usuário. E então ele acabaria dominando o Midoriya caso ele acabasse encontrando com ele, caso ele acabasse dominando seu poder, conhecendo aquele poder secreto. Mas em todo caso eu acredito que essa última possibilidade em específico é muito difícil de se acontecer, por mais que exista a possibilidade, porque como a gente sabe, o One for All é um poder passado de geração em geração, e o único jeito de tirar esse poder de alguém sem ser recebendo seria utilizando o poder do All for One. O único que pode roubar o One for All era o All for One, ou seja, o quarto usuário do One for All recebeu do usuário anterior, então ele teria que ser alguém que estava disposto a enfrentar o All for One e depois, se não conseguisse vencer, passar o poder em diante e lutar da sua vida para impedir que aquele poder seja recuperado pelo vilão. Ou seja, é muito difícil de imaginar que um vilão faria tudo isso, que arriscaria sua própria vida para ter um poder que seria utilizado em benefício do mundo, para salvar todo mundo e para vencer o maior dos vilões. Então essa possibilidade é mais difícil, eu acredito mais nas duas primeiras, que podem acabar ferindo o Midoriya, ou que este poder pode acabar não sendo dominado por ele, e assim seria muito perigoso para ser utilizado durante suas missões e suas batalhas. Ele acabaria colocando a vida de outras pessoas em risco ao utilizar este poder, ou ele acabaria colocando sua própria vida em risco. Essas possibilidades para mim são bem mais plausíveis do que o usuário ser vilão. Afinal, seria muito difícil ele ter alguma motivação para ficar enfrentando um inimigo que realmente não teria poder o suficiente para vencer até aquele ponto, e também seria muito difícil dele passar o poder que estava com ele adiante, porque aquele seria o maior dos poderes, para que ele daria para alguém. Então, como eu disse, as primeiras possibilidades para mim fazem muito mais sentido, mas eu quero saber o que vocês pensam sobre a quarta individualidade, o poder secreto do Midoriya. O que vocês acreditam que este poder representa? Qual seria este poder e por que ele seria proibido de usar essa técnica? Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!